Olá, quero falar com vocês hoje sobre deficiência de ferro, em 10 minutos ou menos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e o meu site é o icaro.med.br e nas redes sociais você me encontra como @dricaroalves. Mais informações sobre o meu trabalho, basta você acessar dricaroalves.com.br. Por que esse tema? Todos os anos eu tenho atendido no meu consultório centenas de pacientes com sintomas e doenças causados ou agravados por carência de ferro, mas que muitas vezes esses pacientes já passaram por vários médicos e nutricionistas, mas simplesmente não resolveram o problema e por isso continuam sofrendo. Quem tem, afinal, a deficiência de ferro? Gente, a carência de ferro é uma condição prevalente no globo inteiro, em todo o mundo, e afeta uma parcela significativa da população. É estimado que mais de 30% da população mundial sofra de anemia por deficiência de ferro, tornando isso um distúrbio nutricional mais comum do planeta, junto à carência de magnésio e de vitamina D. E no Brasil, estima-se que metade da população tenha carência de ferro. Mas afinal, quais são os sintomas comuns e incomuns? Os sintomas mais frequentes da deficiência de ferro incluem cansaço, que pode ser cada vez maior quanto maior a carência de ferro, sensação de falta de energia, palidez, ou seja, a pele mais clara do que a habitual, falta de ar, ou seja, dificuldade de respirar, especialmente durante atividades físicas, pode ser sintoma de carência de ferro. Até porque a hemoglobina, que está dentro das hemácias, que são os glóbulos vermelhos, ela tem como função transportar o oxigênio que você respira, que é extraído do ar que você respira, que você inspira. E essa hemoglobina, ela é basicamente constituída por ferro. Então, falta de ar pode ser sintoma causado ou agravado por falta de ferro. Tonturas e dores de cabeça, com sensação de vertigens e dores de cabeça frequentes. Por quê? Porque o cérebro, ele precisa de muito sangue, de muito oxigênio do sangue, dos nutrientes do sangue para funcionar. E quando você tem carência de ferro, esse sangue pode chegar para o cérebro com carência de oxigênio, ok? Palpitações cardíacas, sensação de batimento cardíaco irregular ou acelerado, porque muitas vezes o coração acelera o seu funcionamento para poder tentar obter mais oxigênio para si e para o corpo. E também tem a queda de cabelo. A perda de cabelo fica mais acentuada quando o paciente tem carência de ferro. Porque vocês vão ver daqui a pouco, eu vou explicar, que o cabelo, o folículo capilar, precisa de muito ferro para poder funcionar e de muito oxigênio, que vocês já viram que o transporte de oxigênio no corpo depende muito do ferro. Mas tem outros sintomas. Dificuldade de formação de colágeno e elastina, que são fundamentais para a formação do tecido conjuntivo, que é um tecido de preenchimento, tá? E pele, pelo, unha e cabelo dependem muito de colágeno, de elastina e de proteínas similares, que dependem muito do ferro para serem formadas. Outro sintoma da carência de ferro é a dificuldade para ganhar massa muscular, já que o ferro é fundamental para a estrutura dos músculos e para o seu funcionamento, já que os músculos precisam de muito sangue e a base da hemoglobina, que é o pigmento base das hemácias, dos glóbulos vermelhos, que é o que mais compõe o sangue, né? Depende do ferro, entendeu? A deficiência de ferro também diminui a função da tireoide no seu corpo e bloqueia os efeitos de aumento do metabolismo, que dependem da tireoide, de acordo com a National Academy of Hypothyroidism, tá? E o ferro, gente, é um mineral essencial para o sistema imunológico, pois é necessário para a produção de células de defesa e anticorpos. Alguns sintomas menos comuns podem indicar um com nome até estranho, chamado pica, que é o desejo de ingerir substâncias não alimentares, como gelo ou terra. Outra coisa é a síndrome das pernas inquietas, que é a necessidade irresistível de mover as pernas, que pode ocorrer durante o dia, mas especialmente à noite. A glossite, né, que é o aumento da língua, e a estomatite angular, inflamação da língua e fissuras no canto da boca. As unhas em colher, que é a chamada coiloníquia, unhas finas e côncavas, e é muito comum a associação de baixos níveis de ferro e baixos níveis de testosterona, tá? E quais são os melhores exames para avaliação do ferro? Para diagnosticar a deficiência de ferro, esses exames aqui, todos eles são recomendados, tá? O hemograma completo, porque avalia os níveis de hemoglobina
e o hematócrito, lembrando que hemograma normal não exclui a chance de deficiência de ferro, principalmente leve ou moderada, tá? A dosagem do ferro sérico, que mede a quantidade de ferro no sangue, mas lembrando que em estágios de quebra de músculos de massa magra, você pode ter o ferro aumentado na corrente sanguínea pelos tecidos quebrados. O mineralograma capilar é um exame legal, onde você dosa no fio de cabelo a quantidade de ferro, mas não é muito pedido por aí porque os convênios não tendem a autorizar e você não encontra em qualquer lugar no Brasil. A dosagem de ferritina sérica, que indica as reservas de ferro no organismo. Níveis baixos podem sugerir a deficiência, mas a ferritina também pode estar baixa por falta de proteínas, na dieta ou digestão de proteínas, absorção, aproveitamento, por problemas hepáticos, tá? Porque o fígado que sintetiza a ferritina. E lembrar que a ferritina alta pode aprisionar o ferro. E ela pode subir por inflamação, por problemas hepáticos, e aí aprisionar o ferro, ele não ficar livre para ser aproveitado pelo seu organismo. Olha que coisa. Saiba mais no icaro.med.br/ferritina. Outro exame interessante é a capacidade total de ligação de ferro, tá? Chamada TIBC. Ela avalia a capacidade do sangue de transportar ferro, e valores elevados dela podem indicar deficiência de ferro. Mas um dos melhores exames é a saturação de transferrina, ou seja, qual o percentual da transferrina está saturada com ferro, que é uma proteína de transporte de ferro. Valores abaixo de 30%, 25% podem indicar deficiência de ferro, mas não são muito valorizados pelos médicos, infelizmente. E quais são alguns erros comuns na abordagem e reposição do ferro? Por exemplo, diagnóstico tardio, tá? Não pedir todos esses exames e atribuir os sintomas do paciente a outras causas, o que retarda o tratamento adequado. Segundo, suplementação inadequada, uso de doses insuficientes ou formas de ferro com baixa disponibilidade, como o tão famoso sulfato ferroso por aí. E a forma oral de ferro muitas vezes é agressiva para os intestinos, então tem gente que, se acrescentar o ferro, para de absorver direito, não absorve direito nem o ferro, nem outros minerais e vitaminas e nutrientes, acaba inflamando e irritando os intestinos. Então muitas vezes tem que fazer a reposição por via injetável, mas muitos médicos preferem retardar a prescrição disso. Outra coisa de erro é desconsiderar as causas subjacentes, ou seja, não investigar as fontes de perda de sangue, sangramentos que a mulher tenha, que precisam ser investigados, sangramentos gastrointestinais, tá? Falta de monitoramento também. Repôs e não acompanha regularmente os níveis de ferro para saber se a reposição foi suficiente ou se esse paciente precisa ser melhor investigado, até doenças sanguíneas, para poder ver se o ferro foi em excesso ou precisa ser reposto com menor periodicidade de tempo, mais perto, tá? Para até que seja investigado esse paciente sobre por que o ferro fica baixo. Então o que fazer, Ícaro? Primeiro, incluir nos seus check-ups regulares a avaliação adequada do ferro, os sintomas, que é o quadro clínico, mas todos os exames necessários falados nessa breve aula. Segundo, seja acompanhado por médicos que valorizem o ferro e que saibam lidar com ele e seus sintomas e as necessidades de cada paciente. Terceiro, que os médicos saibam repor o ferro, inclusive cogitando injetável quando necessário. Oral sempre com vitamina C. E se vai usar um noríporo injetável ou um ferro inject, que é bem mais agressivo, e acompanhar de perto. Quarto, comer mais fontes de ferro no dia a dia. Acrescente mais fontes de ferro no seu dia a dia, porque o melhor é repor pela alimentação. Quinto, bons hábitos de vida sempre. Ou o ferro sozinho, ele não vai ser bem absorvido ou vai ser bem utilizado e não vai surtir bons resultados. Sempre avalie e otimize o conjunto, como eu explico no dominesuasaude.com.br, meu livro gratuito, e outro livro gratuito que é o livrodagigi.com.br. Só lembrando que esse conteúdo que eu falei para vocês é para vocês adquirirem conhecimento sobre o que pode ser bom para recuperar, manter e melhorar a saúde. Mas você deve idealmente decidir sobre a aplicação total ou parcial desse conteúdo junto ao seu profissional de saúde competente que conhece e acompanha o seu caso, ok? Resumindo, esse vídeo é para fins educativos. Sempre consulte seu bom médico atualizado e competente antes de fazer mudanças mais profundas no que afete a sua saúde.
Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.